Olá, alunos, tudo bem? Em primeiro lugar, a Prof quer agradecer pelo ano que nós tivemos, né? Que foi curta, né? Curta a nossa temporada juntos, né? Ficamos bem pouco tempo, mas foi o suficiente para nós criarmos laços, né? E eu me sinto lisonjeada de ter trabalhado com vocês nesses 4 meses de aula e agradeço imensamente de ter conhecido vocês todos, né? E espero realmente que vocês tenham muito sucesso na vida de vocês, né? Na vida profissional, na vida acadêmica, né? Que está por vir. Alguns já passaram no vestibular, já estão já bem encaminhados, outros ainda vão prestar o vestibular agora, né? No ano de 2021. Então, eu desejo para vocês muito sucesso, né? Que vocês sejam muito felizes na decisão de vocês profissional. Que essa escolha seja uma escolha para a vida de vocês, né? Às vezes a gente não está ainda preparado, não imagina o que quer, desiste no meio do caminho e depois retorna para um outro curso, vai para um outro curso, decide que esse curso não era o que você tanto desejava, e depois conhece uma outra atividade que vai te fazer muito mais feliz. O importante é tentar. O importante é sempre tentar, nunca desistir. Hoje não tá bom, amanhã vai ser melhor, né? Então eu acredito no potencial de vocês, né? E desejo para vocês tudo de bom. Que Deus abençoe a vida de vocês infinitamente. Ok? Bem, hoje a professora vai dar uma aula para vocês sobre algumas coisas importantes para os alunos que vão fazer o Enem. Vão ingressar no Enem agora em 2021. Ok? Bem, nós vimos bastante coisa, a Prof deu os macetes para vocês durante as aulas, né? Explicou bastante coisas importantes que são peculiaridades da gramática, né? E algumas competências deverão ser contempladas para esse preparatório para vocês efetuarem o Enem. De que forma, prof? Bem, o que eu preciso falar para vocês é que sobre as competências gramaticais, sobre redação vocês foram bem orientados pelo Michel, porém sobre as competências gramaticais dentro da produção textual, é importante que vocês saibam que cada ponto fará falta para vocês. Então, vocês deverão cuidar muito, são as dicas que a prof está dando para vocês, né? Cuidar muito com os critérios que eles vão usar para essa correção no Enem, tá? Na realidade, o mecanismo da gramática, ele vai ser sempre o mesmo. O mecanismo da gramática sempre será o mesmo. Então, assim, ó, altera a cobrança, mas o tema que vai mudar. O tema muda, mas a cobrança gramatical é a mesma. Então, assim, o que você deve analisar são as convenções escritas e dar atenção a elas. Como assim, professora? Acentuação, ortografia, separação silábica. Você pode errar uma vez você pode errar, agora você não pode persistir no erro. Como assim, professora? Como assim persistir no erro? Vamos supor, você errou uma palavra e depois já na outro parágrafo você errou a mesma palavra, tipo, o mesmo tipo de erro de acentuação, erro ortográfico, né? E aí o que acontece? Para quem está corrigindo, ele vai perceber o quê? Você teve um erro vai passar batido. Agora, se persistir no erro, mostra o quê? Que você errou por falta de conhecimento. Então, se você não tem conhecimento das regras,
Aí eles vão descontar na pontuação. Então, assim, ó, ai meu Deus, agora eu lembrei que a palavra, eu escrevi lá, por exemplo, ideia. Eu estava acostumada a escrever ideia com acento e agora, meu Deus, eu lembrei que ideia, os eias, os oias perderam o acento. Como é que vai ser? Um erro sem problemas, sem persistir no erro, ok? Outra coisa importante da gramática, dentro da redação, dentro das interpretações textuais que envolvem o Enem. Cuidar com regência verbal. Estudar bastante os verbos. Implicar, né? Verbos importantes para a construção do texto. Perceber se eles são verbos transitivo direto ou indireto, se ele exige ou não a preposição. Então, muita atenção na regência verbal, né? Relembrando, o verbo que é transitivo direto é aquele que não exige preposição. Transitivo indireto é aquele que exige a preposição. Cuidar com a concordância verbal, principalmente com o verbo haver, ok? Haveriam, né? Por favor, cuidem com esse haveriam, né? Não existe, tá? Não existe esse haveriam. Cuidem com o verbo haver na hora de você escrever o seu texto. Você não sabe como escrever? Se perdeu? Não escreva, tá? Há no sentido de existir, há no sentido de tempo, né? Singular. Ele é um verbo impessoal. Cuide com o verbo haver. Da mesma forma, o verbo fazer. O verbo fazer, fazem no sentido de ação. Você pode usar no plural. Faz no sentido de tempo, faz anos, singular. Cuidem com isso, sabe por quê? Porque você está acostumado com a fala. E você fala errado o verbo. Se você fala errado, consequentemente, você vai escrever errado. Então, cuide com isso. Lembre do chegado e do chego. Chego não existe, existe chegado. Então, cuide com a forma nominal do verbo chegar. Por que a prof está falando isso? Por causa da oralidade. Você fala errado, escreve errado. Então, cuide, não existe chegar, não existe chego, existe só chegado, ok? Pontuação, né? O paralelismo, cuidar com o paralelismo, porque o paralelismo, nós vimos o paralelismo, o que é? Quando segue a mesma linha da ideia. Como assim? Sujeito, verbo, complemento, né? Depois ele pode continuar no período composto, mas sempre nessa linha, né? Sujeito, verbo, complemento, paralelismo, cuidar com isso. Cuidar com o pronome lhe, queridos. Por que, prof, cuidar com o pronome lhe? Cuidar com o pronome lhe, porque o pronome lhe é um pronome que exige a preposição. Comprou-lhe. Comprou-lhe. Comprou para quem? Comprou para você. Então, lhe significa para você. Significa o quê? Que ele precisa da bendita da preposição. Não esqueçam das preposições, do nosso amiguinho para, do nosso amiguinho em, do nosso amiguinho com. Não esqueçam das preposições. Outra coisa importante, concordância nominal. Cuidar com concordância nominal e cuidar com a nossa amiga crase, ok? Cuidar com a crase, procurar estabelecer as regras de crase, relembrar as regras de crase, tá? É importantíssimo o emprego da crase, né? Então, assim, na conjuntura de todos do texto, de como usar as palavras, né? Toda a semântica da palavra, o porquê daquela palavra, tentar compreender português. A gente tem umas regrinhas, outras que a gente não pode fugir, mas a importância da compreensão da palavra é sublime. Se você não compreende a palavra, você não sabe por que ela vai precisar de uma preposição, por que ela exige a crase. Então, compreenda a palavra, tá? Essa é uma dica importantíssima para vocês, tá? E algo que eu gostaria de retomar com vocês é a função do que, né? O nosso que, lembra que a professora falava? O que é ordinário, ele te engana. Então, cuidem com o que. Nós vamos falar rapidamente sobre as funções do que, tá? Só para retomar
esse assunto, nós já falamos sobre ele, foi um assunto que chamou bastante atenção de vocês, tá? E eu gostaria de retomar esse assunto porque ele é chato. Ele é chato porque ele vai te atrapalhar em fragmentos literários e ele vai te atrapalhar na redação. Então, cuidado ao usá-lo. O que envolve muita coisa. O que envolve vírgula, né? Desculpa, a pontuação, né? O que envolve toda as orações coordenadas, orações subordinadas, o porquê usar, porquê não usar. Então, preste atenção que a professora vai dar uma retomada nesse que eu acho que o que ele envolve muitas questões, tanto as de interpretação quanto a questão de redação, tá? Então, o primeiro caso da função do que? Uma coisa tem que deixar claro para vocês. O que ele tem a função de ligar orações. Ele vai ligar orações. Essa é a primeira função dele, ok? Bem, o que a gente vai trabalhar como a primeira parte do nosso estudo é que o que ele vai ser trabalhado como uma conjunção integrante. Como uma conjunção integrante? A conjunção integrante, ela não possui função sintática nem semântica. Então, significa o quê? Como é que o que vai agir como uma conjunção integrante, professora? Bem, ele vai introduzir a resposta do verbo. Como assim? João me contou. Me contou o quê? Tá? Me contou que vai estudar para passar no Enem. Ok. Então, o que, nesse caso, ele tá fazendo o quê? Ele está dando uma resposta ao verbo. Então, essa introdução dessa conjunção é que eu chamo de conjunção integrante. Ela integra uma oração à outra, tá? E ela introduz uma resposta. Então, essa é a função da conjunção integrante. Princípio básico de uma conjunção integrante: não se coloca vírgula depois de conjunção integrante. Não se coloca vírgula, põe isso na tua cabeça. Não se coloca vírgula. Por quê? Porque ela integra. O próprio nome já diz, ela integra. Ela não separa. Ok? Ela integra, ela não separa. Ela integra o verbo com a resposta. Entendido? Outro fator importante: a conjunção consecutiva. O próprio nome diz consecutiva. A consecutiva, ela trabalha como uma oração adverbial, que a gente aprendeu bastante, lembra? Oração subordinada adverbial consecutiva, oração subordinada adverbial concessiva, temporal, final. Lembram disso? Que nós vimos bastante sobre essas orações subordinadas. Bem, a conjunção consecutiva, ela é um pouquinho diferente, porque ela tem uma semântica. O que ela tem uma semântica? Ela tem um significado. Qual é o significado? Consequência. Ela tem um significado. E o significado dela é consequência. Ela sempre virá sem vírgula, tá? Então, ela introduz uma consequência, não uma resposta. Diferente da conjunção integrante. Ok? Porém, ela também vem sem vírgula, ok? Introduz, então, essa oração adverbial, no caso consecutiva. Eu vou dar um exemplo básico para vocês. Ela estuda todos os dias que até ficou doente. Então, ela estuda todos os dias que até ficou doente. Pô, até ficou doente, então foi o quê? Ela ficou doente por quê? Por uma consequência do estudo? Isso mesmo. Então, conjunção consecutiva. Que exemplo que eu dei, hein? Para acabar com vocês, né? Desculpa aí. Continuando. Então, relembrando, conjunção consecutiva, ela é aquela que dá ideia de consequência e vem sem vírgula. Ok? Continuando. A concessiva. Tá meio escuro aqui, né? A concessiva. O que funcionando como conjunção concessiva? Outro problema, outro tendão de Aquiles. Como é que ela vai ser concessiva, professora, e não vai ter ideia de consecutiva? Ora, concessiva dá ideia de concessão, só que, macete, subsintende-se que esse que poderá ser substituído por embora. Não tem erro. Quando é que eu sei
que a conjunção que ela pode ser trabalhada como concessiva quando eu posso trocar pela palavra embora. Então, troque o que por embora. Eu adoro gramática, embora existam várias regras complexas. Eu adoro gramática, mesmo que existam regras complexas. Outra coisa, professora, de que outra forma poderia ser usada essa concessiva? Vou dar uma ideia para vocês que ela trabalha. Uma aluna até pediu para mim para que eu desse uma aula sobre frases inversas, né? E frase inversa, ela complica um pouco a cabeça de vocês. Então, eu vou dar uma ideia aqui para vocês sobre uma frase inversa. Olhem só essa frase. Eu adoro gramática, vírgula, muitas regras que existam. Pô, prof, parece que ela ficou sem sentido. Não ficou sem sentido. É que ela está na ordem inversa. Eu adoro gramática, embora existam muitas regras. Ok? Então, professora, se eu disser eu adoro gramática, muitas regras que existam. E se eu falar eu adoro gramática, embora existam muitas regras, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas parece que a frase ficou trocada. Não ficou trocada. Ela está na ordem inversa, gramaticalmente correta. Ok? Então, pode aparecer alguns fragmentos textuais de ordem inversa, eu achar que está errado, você vai achar que está errado, mas ele está correto, tá? É que ele fica estranho. A aplicação dele na frase é esquisita, ok? Mas é existente. Como é que eu sei que ele está correto, professora? É só você mudar a ordem. Ao mudar a ordem, você conseguirá entender que a frase está correta. Ela só está na ordem inversa. Ela não está errada, né? Como esse caso aqui, repetindo, eu adoro gramática, muitas regras que existam, ok? E posso trocar. Eu adoro gramática, embora existam muitas regras, né? Então, esse que, quando eu troco por embora, até em frases inversas, ele vai funcionar como uma conjunção concessiva, tá? Mais fácil, mais simples é o que quando ele é uma conjunção explicativa. Oi, explicativa? Simples, né, prof? Simples nada. Cuide o seguinte, nesse caso, na conjunção explicativa, ele deixou de ser uma oração subordinada e ele passa a ser uma oração coordenada. Vale a pena relembrar que as coordenadas são as que têm sentido completo. Você não precisa da outra oração para que você possa entendê-la, da subordinada, né? E nesse caso, a conjunção que, como uma conjunção explicativa, ela exige a vírgula. Oi, lembramos da vírgula, ótimo. Ele exige a bendita da vírgula, né? Então, dance, vírgula, pois fará bem. Dance, vírgula, porque fará bem. Então, esse pois, esse porquê, nada mais é o quê? Uma conjunção coordenada. Peraí, prof, então eu posso dizer dance, vírgula, que fará bem? Perfeito. Então, mais uma função do que em uma oração, porém, sem ser uma oração subordinada, porém, uma oração coordenada. Então, voltando, a oração coordenada é aquela que exige a vírgula, ok, entendido. E esse que eu posso substituir por pois e porque, que é uma outra conjunção coordenada, porque ela vai fazer o quê? Ela vai introduzir essa conjunção coordenada, ok? E uma outra também simples é o que no sentido de temporal, que é uma conjunção temporal, lembra? As orações adverbiais, né? A temporal. O que como temporal? Como é que eu sei que o que, prof, é uma conjunção temporal? Porque você vai trocar esse que
pelo desde que. Faz 2 anos que cheguei em Joinville. Faz 2 anos desde que cheguei a Joinville. Então, quando é que eu sei que esse que ele não vai ser uma oração, uma conjunção consecutiva. Não vai ser uma conjunção consecutiva, né? Quando ela não introduz uma consequência. Quando é que ela vai ser temporal? Quando eu vou trocar por uma outra temporal, que no caso é o termo desde que, a conjunção desde que. Fechou. Temporal, né? Se é temporal, é uma oração subordinada adverbial temporal. Ok? Quando ela é explicativa é quando ela é coordenada, certo? Porque a conjunção explicativa, ok? O que de explicativa é quando eu posso trocar esse que por pois. Ela exige vírgula e são com sentido completo, tanto uma oração quanto a outra. E a temporal, ela vai dar essa ideia de desde que. Nunca esqueça essa ideia de desde que. Outra importante, concessiva, tá? Já estou revisando. A concessiva, quando você troca por embora, ok? Troque ela por embora. Importantíssimo, ela vai acontecer muito em frases inversas, ok? Então, cuidado com versos, né? São versos padrão, que tem muitos versos que a gente já trabalhou em sala na apostila, né? De poesia, de poema, e ela vai trabalhar de ordem inversa. Cuidado com isso, não está... Outra coisa importante, essa frase está confusa, está errada. Não está errada, ela só está invertida. Ok? As conjunções consecutivas também, tá? Cuidar com a conjunção consecutiva, porque ela pode vir também em vários fragmentos textuais, fragmentos de poesia. Cuidar quando usá-la. O que ele vai ter função de embora, troque o que por embora, que dá a ideia de consequência. Conjunção integrante, também não vai vírgula. Conjunção integrante, não vai vírgula, tá? Ele integra, não separa, ele sempre dá resposta ao verbo. João me disse o quê? Ele vai dar resposta. E o que é esse quê? Conjunção integrante. Se é conjunção integrante, não vai vírgula. Por quê? Porque a conjunção integrante não tem significado. Ele não tem função sintática na frase. Ele só responde para o verbo. Ele está ali só para ajudar o verbo. Ponto. Ok? Bem, queridos, eu só dei uns toques para vocês, né? A gente falou bastante coisa. Eu lembro que durante a aula, assim, muitos alunos anotavam tudo que eu falava, né? Falei muita coisa sobre funções em linguagem, falei muito sobre polissemia, falei muitas coisas sobre variações linguísticas que também caem na prova do Enem, né? E a maioria dos alunos anotaram os macetes e eles vão ser de grande ajuda para vocês. Espero ter ajudado, né, durante esses 4 meses e nessa pequena revisão de hoje. Tudo de bom para vocês. Um beijo grande, queridos.